Vamos recuar no tempo, até 1050 a.C. O único ato de traição foi suficiente para reescrever por completo o destino de um povo. Esta é a história de como uma promessa de paz se tornou, na verdade, na mais mortal das armas e acabou por desencadear uma guerra que o Império Romano nunca mais iria esquecer. Pensem um pouco nisto. É uma pergunta que vai direitinho ao coração da confiança, da própria diplomacia. E se aquele que parece ser o gesto mais nobre de todos, uma oferta de paz, fosse apenas um disfarce para o mais cruel dos ataques? Bem, para os lusitanos, isto não foi uma questão hipotética. Foi a mais brutal das realidades. Um momento que não só marcou a sua história para sempre, como definiu todo o rumo da resistência contra o poder esmagador de Roma. Ok, então para percebermos como é que este momento mudou absolutamente tudo, temos de olhar bem de perto para a anatomia desta traição. Como é que foi possível orquestrar um engano com consequências tão devastadoras? A estratégia foi assustadoramente simples. Primeiro, a promessa. A promessa de tudo aquilo que os lusitanos mais queriam. Terra e, claro, paz. Depois veio o passo crucial. Para que o acordo ficasse selado, tinham de depor as armas. E eles, exaustos de tanta guerra, confiaram. Foram enganados. E foi precisamente nesse momento de total vulnerabilidade que a armadilha se fechou sobre eles. E por trás de um ato destes, há sempre um nome. Neste caso, o do líder romano Sérvio Sulpício Galba. Um nome que a história não iria recordar por uma vitória gloriosa em batalha, mas sim por uma enorme quebra de honra. Foi ele quem fez a promessa e foi ele quem deu a ordem para o massacre. Mas para se perceber a verdadeira dimensão do choque, é fundamental entender uma coisa. Isto não foi uma batalha. O que aconteceu naquele dia quebrou todas as regras da guerra da altura, transformando-o num ato de pura e calculada perfídia. Vamos lá ver. O que era uma batalha tradicional na antiguidade? Normalmente eram exércitos formados, frente a frente, estandartes ao vento, um confronto direto de força, de estratégia, de coragem. Havia regras, mesmo que não estivessem escritas. Havia uma certa honra no confronto. O contraste não podia ser maior. A guerra tradicional era um confronto aberto. Aqui o que houve foi engano. A força militar foi substituída pela traição. E talvez o mais grave de tudo, não foi um exército contra outro exército. Foram soldados armados contra um povo que tinha deposto as armas porque confiou na palavra de Roma. Isto não foi guerra, foi um massacre. E é aqui que a história nos mostra a sua tremenda ironia. Galba, ao tentar esmagar a resistência de uma vez por todas, acabou por conseguir o impensável. Tornou-a mais forte do que alguma vez tinha sido. Este ano não é apenas uma data num qualquer livro de história. Não, é o ponto de ignição. É o momento exato em que a resistência, que até aí era esporádica, se transforma numa guerra total, alimentada por um desejo imenso de vingança e de justiça. Portanto, o massacre não foi o fim da história. Longe disso. Foi o começo do seu capítulo mais sangrento. Em vez de pacificar a região, a traição de Galba acabou por forjar uma união entre os lusitanos que talvez nem eles soubessem que existia. Deu-lhes uma causa comum, e essa causa era a vingança. Há uma fonte que resume isto de forma perfeita. Este evento desencadeou a grande revolta lusitana. A palavra-chave aqui é mesmo desencadeou. Não foi uma simples influência, não ajudou. Não. Foi o gatilho, a faísca, que ateou a chama da maior revolta que Roma alguma vez enfrentou na península. Este gráfico ilustra na perfeição essa explosão. Olhem bem. Antes do massacre, a resistência existia, sim, mas era muito mais fragmentada. Depois de 150 a.C., a escala do conflito muda de uma forma brutal. A revolta torna-se generalizada, muito mais intensa, muito mais determinada. A traição de Galba não só matou milhares de pessoas, como ironicamente acabou por criar um exército de inimigos implacáveis. O massacre de Galba é um exemplo muito antigo, claro, mas este padrão ecoa ao longo da história e deixa-nos com uma pergunta algo inquietante. Afinal, quantos dos maiores conflitos da história não começaram com o estrondo de uma batalha, mas sim com o silêncio de uma promessa quebrada?